Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Então, se você está chegando agora, se você está nos acompanhando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal, não se deixe de deixar o like aí para a gente poder atingir o máximo de pessoas. Hoje, tema extremamente interessante, que é circovírus, criações em perigo. O cenário não é bom. Por quê? Porque o circovírus vem sendo uma das zoonoses, no caso, mais preocupantes no Brasil, principalmente para os criadores de psitacídeos. E venha com a gente descobrir um pouquinho mais sobre essa doença. Então, circovírus em psitacídeos, perigo iminente. Essa apresentação eu fiz tentando trazer os dados bem técnicos, os dados mais atuais. É um assunto que sempre vai ter atualidades aqui, Sempre assunto de doenças parasitosas, a gente sempre vai estar trazendo atualidades, Mas o que a gente tem que entender é que esse animalzinho aqui que está ilustrado com a falta de penas, com problemas no bico, é o principal sintoma dessa doença, que é causada pela Psittacinus circovirus infection, e também pela Psittacinus circovirus disease, que são dois gêneros do vírus do grupo do Circoviridae, que são vírus que estão assolando as nossas aves, principalmente os nossos psitacídeos. Então, vamos lá. Vamos começar. O que é circovírus e qual é a sua origem? Então, circovírus nada mais é do que uma doença chamada doença do bico e das penas dos psitacídeos, que a gente chama de PBFD, que é uma enfermidade cuja etiologia viral foi descoberta no século passado em cacatuas na Austrália. Então, é um vírus que a gente chama de um vírus icosaédrico envelopado, muito parecido com o coronavírus, Para quem vem acompanhando nos últimos anos imagens do vírus, do coronavírus, ele é muito parecido, cujo genoma é composto por duas fitas simples de DNA circular. Ele é classificado, então, dentro da família Circoviridae, e é uma doença que acomete principalmente os psitacídeos australianos, como as cacatuas de crista amarela, que é a cacatua galerita, o periquito australiano, que é o Melopsittacus undulatus, as red rump parrots, que são os pseutonos eumanototos, e outros vários psitacídeos. E hoje ela está se espalhando por outros grupos de aves, pombos, canários e entre outros animais, devido à sua alta taxa de contágio. E é um vírus extremamente preocupante, porque ele vai causar a distrofia simétrica das penas, causando a deformidade no crescimento do bico. O que seria distrofia simétrica das penas? Ele vai destruir o folículo piloso abaixo do tecido epitelial e vai acabar causando o crescimento irregular, deformado, com uma deposição errada de queratina nas penas, fazendo com que as penas fiquem frágeis, quebradiças, tortas e, consequentemente, caiam com uma certa facilidade, e, com o passar do tempo, ele destrói o folículo piloso, fazendo com que a pena não cresça mais naquele local. Na questão dos bicos, ele vai trazer um problema sério de deformidade, crescimento desordenado e deposição desordenada de queratina na região do bico. Essa ave vai ter um problema de deformidade, um bico quebradiço, que vai dificultar a alimentação e acabar tendo problemas de saúde. Lembrando que a transmissão do circovírus é sempre de forma horizontal e vertical. As aves infectadas com o vírus dessa doença, elas geralmente têm uma série de doenças secundárias, que a gente chama de doenças oportunistas, devido ao circovírus ser um vírus que, além de atacar o crescimento, o folículo peloso e principalmente o bico, ele também causa muitos problemas no sistema nervoso, causa dores e espasmos musculares em algumas regiões da ave, e também vai causar um problema, principalmente, ele é chamado de imunossupressão, que é gerada pelas lesões que vai acontecer na bursa de Fabrícios e no timo, que são os órgãos hepáticos que trabalham
no sistema de defesa do organismo, baixando a imunidade do animal, e esse animal vai pegar doenças oportunistas e vai ficar doente e vai ir a óbito. Ou vai vir a óbito diretamente pelos sintomas do circovírus, que a gente vai ter vários estágios do circovírus, desde estágios extremamente agressivos, graves, até sintomas extremamente leves, mas que sempre vão causar algum tipo de problema. Então, o circovírus teve a sua origem nas aves australianas, principalmente no grupo das cacatuas, tá? Então, esses são os sintomas que a gente vai ter. É muito importante a gente entender que o circovírus, como qualquer outra doença que acomete os pássaros, as aves, os animais, ela pode ser confundida também com outras doenças como muda de pena, a muda de Franzles, problemas de estresse, problemas nutricionais, mas a característica dela é sempre acontecer. Começa lentamente em algumas partes do corpo, parecendo que o animal está fazendo uma muda ou está se debicando, ou caindo penas em determinados locais, e com o passar do tempo, esse animal vai perdendo cada vez mais penas até ficar totalmente sem penas. E também vai chegar ao momento que ele vai ir a óbito. Claro que psitacídeos vivem bastante tempo, assim, a média de psitacídeos acometidos ou portadores desse vírus que desenvolvem os sintomas pode chegar aí até 10, 12 anos, dependendo de qual é o cuidado do seu tutor, ok? Então, aqui eu estou dando uma introdução geral para vocês entenderem o que é o circovírus. Uma outra característica, né, além daquela característica das penas, a má deformação dos bicos, o crescimento irregular dos bicos, podendo acarretar a morte do animal por falta de poder se alimentar corretamente, pegando outras doenças e indo a óbito. Então, é muito importante que a gente entenda, né, que o circovírus ele é uma doença extremamente agressiva e grave dentro do mundo das aves, principalmente dos psitacídeos. Então, o diagnóstico. Então, é muito importante que todo animal que tenha a aparência que a gente acabou de ver, falta de pena, muda que não acaba, falhas no crescimento anormal das penas, penas tortas, eriçadas, quebradiças, bicos crescendo exageradamente, que se faça o diagnóstico. Hoje, o diagnóstico ele é feito por PCR, que é chamado de cadeia de polimerase, que é um exame feito do DNA extraído de amostras. As amostras que são utilizadas hoje são as fezes e o bulbo das penas, uma parte das penas ou o sangue. E a gente tem, além do exame de PCR, a gente tem a hemoglutinação, HA e o inibidor da hemoglutinação, mais os anticorpos para o BFDV, que é a doença, né, que a gente chama de doença do bico e das penas das aves, principalmente de psitacídeos. Isso aqui é o mais importante, ó, que todo mundo entenda quando a gente fala de psitacídeos, tá? Que vocês entendam isso. Essa é uma doença que não tem cura. Essa é uma doença extremamente grave e você tem que tomar cuidado, tá? Então, falar de criação de animais, como a gente fala, falar sobre criatório, sobre a importância, e não falar uma das principais doenças que pode comprometer todo um plantel, todo um criatório, e até mesmo interromper a criação de animais desse grupo aqui no Brasil, a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? Então, os exames são feitos, hoje nós temos vários laboratórios no Brasil que fazem. Eu procurei aqui a descobrir um valor médio, né, do valor do exame. Hoje, o valor do exame para um checate, né, que é o painel das doenças de pena, que também envolve o poliomielvírus e o circovírus, né, que é o circovírus do bico das penas, está saindo no Paraná, na Ampligen, em alguns outros laboratórios, na Unigen e outros, está saindo na faixa de 311 até R$400 por exame, por amostra, tá? Lembrando que você pode usar fezes, o bulbo das penas, sangue, entre outros. O grande problema aqui está sendo na coleta dos materiais, porque os criadores estão fazendo exames, coletando materiais de vários animais juntos e mandando fazer esses exames para redução de custos, como se fosse um exame do plantel.
E aí, quando dá que existe esse problema, vai ter que ser feito um exame praticamente individual em cada animal do plantel para poder saber qual animal que tem, para poder tirar ele do plantel, para separar ele, porque senão ele vai ser um reservatório desse vírus e vai acabar comprometendo todo o seu plantel. Então, aqui eu também quis trazer que existe, né, vários tipos de exames aí. Nós temos N grupos de exames feitos por laboratórios, que são pacotes para a sanidade dos psitacídeos dos animais, que é muito importante a gente fazer pelo menos uma vez por ano um check-up completo do nosso plantel, tá? Esse é um problema sério que eu queria chegar, porque falar um pouquinho do circovírus, falar tecnicamente dele, é fácil porque ele é um vírus de DNA envelopado, ele é um vírus icosaédrico envelopado que tem a sua forma de transmissão feita por contágio direto de animal para animal através de via aérea, né? Fragmentos de penas contendo vírus, excreções, que a gente chama excreções do papo, e também pelas fezes, né? E também pode ser transmitido dos pais para os filhos, principalmente da mãe para o filho através da reprodução. É um vírus que tem o seu ciclo reprodutivo letárgico, ele é um vírus que fica latente dentro do organismo, ele tem um ciclo de incubação e evolução entre 12 a 30 dias, que ele começa a se reproduzir para ser detectado através de exames, e aí ele começa ou não a se desenvolver dependendo do estado fisiológico do seu animal. Agora, o problema que a gente tem que falar é que o circovírus, desde o seu surgimento, né, ele surgiu aí na Austrália em 1907, né, no século passado, foi o primeiro registro que a gente tem do circovírus, ele passou a ser considerado uma epidemia oriunda da Austrália. Então, ele surgiu na Austrália e todos os psitacídeos australianos passaram a desenvolver, ou foi diagnosticado que tinha, né? A primeira investigação oficial foi realizada, né, em 1984, em várias espécies de psitacídeos australianos, na cacatua galerita, na Eolophus rosicolus, que é a cacatua de peito rosa, no Melopsis ondulatus, que é o periquito australiano, nas agapornis, os periquitos de dorso vermelho, que é a red rump, entre outros, né? Nas roselas, entre outros psitacídeos. E aí, realmente, se viu que todos os psitacídeos não era uma doença exclusiva das cacatuas, ou era uma doença que começou a ser disseminada dentro dos psitacídeos australianos, e o grande problema está aqui, ó, a doença possui hoje distribuição mundial. Essa distribuição hoje ela é encontrada em diversos países, né, causando problemas tanto em aves em cativeiro, criadas em cativeiro, como as aves silvestres. Por quê? Os animais que portam o circovírus em cativeiro estão transmitindo de alguma forma para os animais de vida silvestre. E nos últimos anos nós temos casos na Austrália, na Alemanha, na Itália, em Taiwan, Estados Unidos, Japão, Indonésia, África, Brasil, vem se disseminando por os países que mais têm a cultura de criar psitacídeos exóticos. Todos esses países importaram da Austrália matrizes no início do século passado, e a partir de 1950 a União Europeia proibiu a importação de psitacídeos australianos, e aí somente criadores que já tinham seus plantéis montados puderam trocar animais entre eles. Então, a comunidade europeia acabou desde 1950, apesar que teve um embargo agora, uma liberação no final dos anos de 2010 até 2018, liberando ainda a importação das regiões da Austrália de criatórios legalizados australianos que passaram por todos os exames, provando que os seus plantéis não tinham portadores do circovírus. Então, a gente tem hoje a oportunidade de estar importando, desde que sejam de criatórios extremamente legalizados, né? Mas a gente sabe que o ser humano ele tende a não comprar animais de criatórios, ele tenta comprar de pessoas clandestinas, de traficantes, e pode acabar disseminando novamente esse circovírus. Lembrando que já foi detectado várias cepas, vários tipos e subespécies diferentes nos Estados Unidos, na África, na Inglaterra, na Alemanha, no Brasil nós temos uma cepa própria. Então, esse vírus ele também é um vírus mutante, que ele sofre alterações, que ele se muda ao longo do tempo. E aqui a gente tem a porcentagem, né, de casos registrados nos plantéis.
Então, se você é um criador de animais e pensa em importar de algumas regiões do mundo, esses dados são importantes para você evitar ou tomar muito cuidado na hora da importação, da compra de psitacídeos de algumas regiões, sempre exigindo todos os testes, fazendo contraprova para você não trazer animais portadores do circovírus, né? Então, isso é muito importante. Apesar que o Brasil tem toda uma linha de biossegurança para o animal ser importado da forma legal, ele tem que passar por quarentenas, fazer todos os exames, contraprovas, apresentar uma série de exames para que isso não tenha. No Brasil, a gente tem cerca de 26,5% do plantel estimado que sejam portador do circovírus. É uma quantidade grande de psitacídeos que são portadores e muita gente nem sabe que tem um animal portador. Então, é muito importante a gente entender que quando o circovírus surge na Austrália, no início do século passado, ele acabou se espalhando rapidamente por todo o globo. Observem que a gente tem aqui, desde a linha do Equador para baixo, todos os países praticamente com casos de circovírus. Aqui os Estados Unidos também tem uma grande população de animais com circovírus, já que nos Estados Unidos não existe mais psitacídeo silvestre, desde que nós perdemos a Carolina, que é o psitacídeo nativo americano. Os psitacídeos foram extintos. Então, todos os psitacídeos viventes na América do Norte vêm de exportação, comprado do Novo Mundo, que é o nosso caso, do Brasil, da América do Sul, ou importados da África, ou importados da Ásia e da Austrália, tá? Lembrando que as aves exóticas, as aves do velho mundo, né, da Europa e principalmente da Ásia e da Austrália, são mais suscetíveis aos sintomas e às convalências desse vírus, e as aves do Novo Mundo, as nossas aves, os nossos psitacídeos, são mais resistentes. Mas nós já temos vários casos de psitacídeos, como a Amazona estiva, Araraúna e outras, que já apresentam o circovírus em cativeiro, e a gente tem um problema sério que o Brasil está muito preocupado que o circovírus seja passado para as populações nativas, podendo causar uma série de problemas, até mesmo a extinção de muitas espécies nativas, já que o Brasil é considerado o país dos papagaios, né, o país dos periquitos, por ter a maior diversidade, a maior quantidade de espécies existentes. Uma outra coisa muito importante é que o animal, que nós temos maior quantidade de casos, que são portadores assintomáticos, que geralmente não têm a doença, são as nossas agapornis. As agapornis têm uma frequência muito maior do circovírus e elas têm quadros assintomáticos, quer dizer que elas não apresentam os sintomas, mas elas distribuem isso para os outros psitacídeos. Nós temos N relatórios, porque hoje os maiores criadores estão na Indonésia, na Tailândia, na Europa, cacatuas e entre outros que foram importados com casos graves. A África está tendo um problema sério com os psitacídeos silvestres, o papagaio do Congo, o papagaio do Timé e outros, que também estão portando o circovírus oriundo de um foco originário na Austrália e se espalhou pelo mundo todo. Lembrando que hoje já se descobriu que existem focos de circovírus exclusivos de espécies nativas de circovírus da África e nativas de outras regiões. E isso acaba causando mais problemas ainda para o Brasil, que o Brasil já tem um déficit muito grande de criadores responsáveis, né? Nós temos o início da propagação do circovírus no Brasil, quando nós tivemos as importações ilegais da Europa, da Ásia e da Austrália. Ainda nós temos muita importação ilegal, mas a partir de regras de biossegurança, e a gente ainda tem muito animal, e a gente fala que 80% dos animais infectados vieram de importações ilegais. Isso que todo mundo tem que entender. A ilegalidade, ela causa esse tipo de problema. A despreocupação dos criadores com os cuidados gerais de biossegurança, já que todos os psitacídeos são transmissores de zoonose, a gente tem que levar em consideração que nós passamos por uma pandemia agora, recentemente, de coronavírus, que veio, teoricamente, de animais, e a gente tem as maiores pandemias globais, vêm de vírus aviários, da gripe aviária. A gripe aviária não vem do frango, vem de aves, e nós temos N outras doenças parasitárias transmitidas
das aves para os seres humanos, e a gente tem que ter a consciência que você está trabalhando com animais de cunho zootécnico, que transmitem doenças zoonoses para os seres humanos, podendo causar epidemias e pandemias, trazendo morte e dizimação. Então, a gente precisa ter um controle sanitário. Esse é um caso que nós vamos enfrentar aqui nos próximos anos, e nós temos um grande ponto de interrogação e um grande perigo, porque quanto mais criadores irresponsáveis a gente tiver, quanto menos cuidado que os criadores comerciais e os comerciadores legais que estão nos acompanhando não tiverem com os seus animais, a gente pode ter o fim da criação de psitacídeos no Brasil, porque a vigilância sanitária, o Ministério da Agricultura pode interromper totalmente a criação de psitacídeos até você eliminar todo o foco desse circovírus do Brasil. Existe um trabalho técnico circulando no Congresso e também circulando nos órgãos do IBAMA e do CONAMA, apontando que o circovírus é um perigo iminente para a transmissão para os animais nativos. E você pode ter como isso a obrigatoriedade de todo criador, aquele que é ilegal e o legal, fazer exames e toda vez que constar circovírus, sacrificar um animal. E às vezes tem que sacrificar todo o plantel. Você vai ter daqui a pouco o seu criatório podendo ser fechado por completo por causa do circovírus. Então, tomem cuidado com o que eu estou falando, são recados que a gente vem dando sobre a legalidade, sobre a importância de prestar atenção nas situações, que são casos que vão acontecer. Na Europa já acontece em algumas regiões, na Austrália a gente tem um controle gigantesco para não haver uma grande proliferação desse circovírus, tá bom? Então, é uma doença extremamente preocupante nos últimos anos. Cenário no Brasil, é isso que eu quero falar. Hoje, devido à popularização das aves ornamentais, das animais de companhia, nós brasileiros sempre enxergamos, né, a criação de psitacídeos exóticos como agapornis, ringnex, mustachas, roselas, cacatuas, entre outros, né, até passeriniformes ou qualquer animal exótico, como uma oportunidade de complementar a nossa renda e como um negócio lucrativo, como muita gente vem falando. Nós temos um avanço gigantesco da internet, nós temos um avanço das redes sociais falando e mostrando os psitacídeos, mas muita gente, como eu, como o nosso canal costuma falar, falando e não falando a verdade, não falando das preocupações, dos cuidados que a gente tem que ter com o tipo de criação, que nós temos que buscar fazer as coisas corretas. Nós temos um cenário extremamente desastroso sendo apontado para esses últimos anos e para os próximos anos. A gente se reunir em redes sociais, a gente se reunir em canais para ficar falando dos animais, que é bonito, que dá dinheiro, é um negócio fantástico, e não falar dos problemas atuais da criação de animais, esse é o pior de todos os cenários. Então, nós temos um cenário desastroso, pessoas só falando de benefícios e não falando dos cuidados que nós temos que ter. Hoje, nós temos as pessoas que são ilegais, que trabalham como amadores, que querem ter um animal, que criam como hobby, até mesmo criadores comerciais ilegais, que não estão legalizados e que não dão bola para a legalização, que não têm. O problema de você ser um criador amador e de ser um criador comercial ilegal é a despreocupação, principalmente com os problemas. Só se pensa em lucro e não se pensa no bem-estar dos animais e no bem-estar da criação e no mercado em geral. Lembrando que as doenças elas são transmitidas dessa forma, com pessoas desinteressadas, despreocupadas, porque o processo de legalização de um criatório exige que você tenha um responsável técnico pelo seu plantel, coisas que criador amador e criadores comerciais ilegais não têm, que não se preocupam com isso, eles não tiram suas licenças ambientais, não se preocupam em fazer exames, não se preocupam em vender um animal com check-out, com exames, com sexagem. É muito raro você encontrar criadores ilegais que fazem as coisas corretas. E o problema é você negligenciar a realização da quarentena. Criador amador, criador comercial ilegal, até criador comercial legalizado costuma ignorar quarentenas, não fazer os exames, porque acha caro. É como eu sempre venho falando aqui no nosso canal. Legalizar é caro. Ser criador consciente, ser um criador que tem um responsável técnico, fazer as coisas corretas, custa caro? Não, não custa caro. Custa caro você depois ter um problema no seu plantel e não saber como fazer, empurrar para os outros. E o problema é quando você resolve fazer os exames, quando você resolve fazer um check-up, coletar de forma errada, não saber fazer a coleta do material correto, enviar para os laboratórios
sem que tenha um veterinário ou um biólogo fazendo a coleta correta do material, porque coleta errada pode causar contaminação e resultados errados. Você coletar errado uma amostra que não está pelo tempo certo, feito da forma correta, pode contaminar e comprometer todos os resultados. Então, lembrar que todo animal que tem que ser vendido, você que é um criador, que acompanha, que gosta de animais, não compre animais de nenhum criador que não te entregue todos os exames feitos do animal, como nota fiscal e certificado de origem, acompanhado de todo o teste para as principais doenças que esses animais podem portar. Circovírus, polimiovírus, clamidiose, coccidiose, entre outras. Porque você pode estar levando um animal que vai transmitir não somente para outros animais do seu plantel, como para pessoas e para outros animais domésticos. A falta de cuidado é que acarreta esse problema. E a gente sabe que criação de animais no Brasil não tem um sistema para impedir que animais silvestres cheguem até os animais que estão em cativeiro. Nós temos sistema antifuga? Tem, mas o sistema antifuga em que o animal silvestre pode sentar em cima de uma gaiola, pode comer restos e ficar próximo, respirando as secreções, as penas, e pode acabar se contaminando. Então, o cenário no Brasil está exposto, não só no Brasil, mas no mundo já aconteceu isso, mas no Brasil está com cenário para que a gente tenha uma zoonose grave. Nós temos uma série de intervenções dos órgãos ambientais, dos centros, principalmente vigilância sanitária, que ainda estão despreocupados, mas a hora que a gente passar a ter problemas um pouquinho mais sérios, a gente vai ter uma paralisação da criação e até mesmo fechamento de criatórios. Então, ser responsável no Brasil gera custos, gera responsabilidade não só em ser legalizado, mas responsabilidade com os animais. Então, você que está procurando informações na internet, é muito importante que vocês entendam que hoje, de cada 10 psitacídeos criados no Brasil, de 3 a 4, de 30 a 40% são portadores do circovírus, que são vendidos de forma ilegal, acarretando a disseminação geral desse vírus por todos os plantéis do Brasil. É muito importante a gente tomar cuidado. A gente tem uma série de regiões do Brasil que criadores não estão mais recebendo ninguém, não estão mais adquirindo de certas regiões do país devido ao alto índice de circovírus de plantéis de alguns estados. Principalmente estados que não se preocupam, que tem muitos criadores irregulares. O mercado ele vai mudar, então a gente tem que tomar muito cuidado para isso, tá bom? Vamos lá. Patogenia. O que é patogenia? Os sintomas, né? Então, o circovírus, como é que a gente pega o circovírus? Como é que um animal passa para o outro? Primeiro, a transmissão ela é feita de forma direta, a gente chama de transmissão vertical e horizontal, principalmente através da pena e do pó das plumas das aves, aquele pó, quando as penas estão sendo desgastadas pela manutenção, o circovírus fica alojado ali, e pelas secreções do inglúvio, que é do papo, as secreções, transmissão, né, na hora do trato, de filhote para filhotes, criadores que têm criatórios, têm muitos filhotes, deixam junto, alguns psitacídeos têm o costume de um filhote alimentar o outro, a secreção. Se um animal tem o circovírus, ele vai passar para todos os outros filhotes que não têm o circovírus. A questão da papinha, enfiar a sonda, enfiar o tratador de um animal para o outro, está disseminando o circovírus pelos filhotes e também pelas fezes, né? As fezes, a contaminação, a falta de higiene, a falta de limpeza, a falta de preparo, né? É muito importante. E a quarentena é fundamental, né? A transmissão, então, da doença da pena do bico, né, causada pelo circovírus, é de forma horizontal, a partir de substâncias suspensas, que a gente chama de aerosóis, que estão sendo suspensas e são inalados, ingeridos pelos animais sadios. Então, essas partículas virais, elas são transmitidas de forma direta, então é o contágio direto. Lembrar que vertical, a gente tem a passagem da mãe para os filhotes, dos pais para os filhotes, através de ovos férteis. Hoje nós temos uma taxa de 20% a 60% de transmissão. Principalmente se você não tem o controle, se você não sabe que os animais são portadores. E aí você vem disseminando. Então, o vírus ele é muito resistente, ele pode ficar no ambiente por meses até anos,
E as aves jovens com menos de 3 anos são as mais suscetíveis, porque o sistema imunológico, o timo e os órgãos que ajudam no sistema de defesa ainda não estão bem formados. Aves adultas, aves velhas, elas têm um pouco mais de dificuldade de apresentar os sintomas devido ao sistema imunológico ser bem fácil. Quando baixa o sistema imunológico, vai aparecer esses sintomas. Eu tenho uma ave aqui que nunca apresentou um sintoma, foi fazer uma muda, não cresce mais a pena. É uma ave adulta de 4, 5 anos, possivelmente a imunidade dela está baixa e o vírus resolveu se manifestar. Então, lembrar que quando são jovens, eles ficam em estágio de latência, eles ficam incubados nos adultos, então a gente tem um quadro chamado de assintomático. São portadores, mas não apresentam nenhum sintoma. Mas, por qualquer motivo, uma doença, um estresse, um período de reprodução, uma mudança climática, pode baixar a imunidade e o circovírus começar a atacar. E muita gente nos procura, nos fala, mas meu animal está sem pena, começou a ter umas falhas, o que é? Aí a gente fica tentando achar uma maneira de explicar para a pessoa que pode ser N problemas, mas o número 1 é o circovírus. E aí a gente fica ali protelando. Então, hoje eu já falo que a chance é de 90% de ser circovírus. Então, tomar muito cuidado, que é uma doença grave, e não adianta só limpar as gaiolas, desinfetar, você tem que fazer um vazio sanitário, é muito importante fazer isso quando é detectado circovírus no seu criatório ou que você comprou no local onde você vai deixar. Então, um sintoma, a gente já falou, né? A displasia dos folículos das penas, causando necrose, o rompimento do tecido, né? Principalmente causando a perda do folículo e a perda da pena. As lesões do bico e nas unhas ocorrem de maneira semelhante. Geralmente, elas começam a crescer por motivos de baixa imunidade. As lesões necróticas nos órgãos linfóides, né? Que a gente chama de leucoponia severa, imunossupressora, que vão causar quadros de infecções secundárias, é responsável pela morte do indivíduo em grande, quase 90% dos casos, tá? Então, aqui os sintomas, né, novamente, então, vai perdendo os cacatus, o bico vai crescendo de forma exagerada e até acontecer totalmente a lesão de bico. Nós temos aqui ainda a cuidar a pena, né, começa a ter necrose na ponta, problemas de necrose, crescimento irregular, o bulbo da pena, o tecido adjacente, quando você faz exames histológicos, vão causar esse problema. Se você tem hemorragia dentro do cálamo, que é o canhão principal de sustentação da pena, tomar cuidado, que pode ser um sintoma de circovírus, né? A bainha da pena, retida e deformada, é um sintoma. Então, pegar as penas dos seus animais que estão caindo e analisar e ver é importante. Olhar ao microscópio, né, é muito importante. Verificar algumas situações, fazer lâminas histológicas do bulbo das penas aqui, para ver a necrose, ver e identificar alguns problemas é fundamental. Prevenção, tratamento e controle. Prevenção. Prevenção é a gente tomar cuidado com os animais que a gente compra, fazer exames, a famosa quarentena, né? Aqui, famosa quarentena é fundamental. Nós já tivemos vacinas experimentais que são retiradas de animais que possuem o vírus, né? E tiveram resultados extremamente satisfatórios e promissores, mas eles atualmente são inviáveis à produção de vacina. Nós temos algumas vacinas importadas extremamente caras, mas a maioria ainda não. Temos outras vacinas experimentais para prevenção. Uma vez que o animal tem, ele não tem cura, ele não tem como eliminar. Apesar de nós termos alguns estudos, alguns pesquisadores no Brasil, a gente mesmo tem um centro de pesquisa, que temos alguns resultados satisfatórios. Nós estamos publicando alguns artigos aí falando sobre o circovírus e determinados tipos de tratamento. Lembrando que hoje o tratamento para o problema do circovírus, né, da doença do bico e da pena, é basicamente você ter uma terapia suporte, limpeza, desinfecção do ambiente, evitar infecções secundárias, doenças que se alastrem, bacterianas, fúngicas, que vão se instalar, o animal já está com a imunidade baixa. O circovírus, além de causar a queda das penas e a deformação do bico, ele baixa a imunidade, né? Como se fosse um HIV, tira praticamente toda a imunidade da ave, e qualquer doença secundária pode ser uma infecção extremamente aguda e pode levar à morte. Então, hoje, o controle no Brasil tem que ser feito por quarentena. Aves recém-chegadas é fundamental introduzi-las no plantel antes de você fazer isso, a quarentena, exames, limpeza, vazio sanitário, desinfecção de instalações utilizadas recentemente, principalmente para animais que portaram, triagem dos recém-nascidos, exames para que não haja uma disseminação.
O problema aqui está posto, ele é grave, vem se falando muito em todos os estados, vem se falando muito criador comprando ave, mandando fazer exame, dando circovírus, não sabendo o que fazer, ficando desesperado. Lembrando que o circovírus é uma doença que o principal sintoma é a queda de penas. O animal fica feio. Como é que você vai vender um animal sem pena? Com o bico torto. Um animal que vai ficar doente, que pode morrer. Então, para criador comercial, para quem está pensando em criar comercialmente, é inviável você ter animais nesse plantel. E quem sabe que você tem, que compra o animal de você, não compra nunca mais, porque sabe que o seu plantel tem. Então, esse é o grande problema. A gente tem que tomar cuidado com o circovírus. O circovírus não é brincadeira, clamidiose não é brincadeira, polimiovírus não é brincadeira, herpes viral de psitacídeos não é brincadeira. Problemas, tem outras doenças, né, virais, são problemas sérios, problemas que a gente tem que enfrentar. E você que é um criador, mesmo não legalizado, tem que ter a consciência de que tem que fazer exames, tem que ter um médico responsável técnico, tem que fazer as coisas da forma correta. E você que é um criador comercial, se está pensando em virar um criador comercial, começa da forma correta. Não me compra animal de criador não legalizado. Não compra animal que não venha com exame. Mesmo vindo com o check-up completo, você chega, coloca na quarentena e faz o seu exame também para comprovar. Não introduza, não faça com que esse vírus se dissemine da forma que está sendo disseminado, para que a gente não tenha um problema grave de a gente ter um vazio sanitário, ninguém poder criar durante 3, 4 anos. Não, a atividade praticamente vai acabar, porque se você não criar, você não vai vender, porque vai ficar proibido a venda e a comercialização, então muita gente vai partir para a irregularidade. Criatórios que forem diagnosticados com o circovírus vão poder ser fechados ou pode sacrificar todos os animais do seu plantel. A gente está vivendo um problema sério, porque a gente tem animais silvestres podem ser contaminados com o circovírus de animais exóticos. Desde 2018, quando o IBAMA baixou a portaria obrigando todo criador de animal exótico ser um criador comercial, ter um responsável técnico, ter os cadastros, fazer as coisas corretas, já é visando esses problemas. Então, espero ter ajudado vocês. Eu não quis falar muita coisa técnica, eu apresentei da onde veio, como se pega, como se transmite, os cuidados que a gente tem que ter, mas você, criador, tem que ser o mais consciente. Todo animal que você compra, mesmo bonito, pode ser portador. Se vem com um exame que não consta nada, você tem que ficar desconfiado. Faça o seu exame. Ah, mas eu paguei, o cara me mandou um animal. Ele pode te mandar um exame de uma ave que sadia e que se desfazer do animal que tem um circovírus e mandou para você. E você, chegou de lá, não tem nada, e você deixa de fazer o exame e consta que tem. Tomar cuidado é muito importante, ok? Se você gosta do nosso canal, compartilhe as nossas lives, deixa suas perguntas, que a gente vai tentar tentando responder da melhor forma possível. Que todo mundo tenha saúde, que é o mais importante. Os problemas a gente tenta resolver da melhor forma possível. Até a próxima. Tchau, tchau.